Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje darei início a um novo quadro aqui com vocês. Eu estarei respondendo algumas das perguntas que me fazem nos comentários dos meus vídeos. E gostaria de começar com a seguinte questão: o que é a falsa espiritualidade? Uma moto passou aqui. A gente pode responder essa pergunta de diversas maneiras e tentarei respondê-la de forma sintética, espontânea e também respeitosa, mas ao mesmo tempo mantendo a crítica construtiva, certo? A falsa espiritualidade, o que normalmente vem à mente, pelo menos à minha mente, é uma espiritualidade que foca nos bens materiais. Então a pessoa busca a espiritualidade porque ela quer enriquecer, ou foca em obter algum ganho secundário. Então a pessoa busca a espiritualidade porque ela quer ficar com alguém, ou ela quer obter uma promoção no trabalho. Em síntese, é uma espiritualidade que é buscada quando a pessoa tem algum interesse secundário, quando ela quer obter um ganho material, quer seja dinheiro, ganhos no relacionamento, ganhos no âmbito profissional, etc. Então esse é um dos primeiros elementos da falsa espiritualidade. A verdadeira, entre aspas, espiritualidade é aquela que nasce de um desejo genuíno de autoconhecimento, de um desejo genuíno que visa descobrir, desbravar os mistérios da existência, e também de um desejo genuíno e altruísta de querer ajudar as outras pessoas, de contribuir para o mundo, de transformar o nosso mundo em um local mais saudável, mais benevolente, mais justo para se viver. A espiritualidade verdadeira, ela surge então desse ambiente psíquico, dessas intenções, dessa intencionalidade. Já a espiritualidade falsa é essa que foca no ganho secundário, foca nos bens materiais. Além disso, a espiritualidade falsa é aquela que é utilizada como insígnia para sinalizar virtude, como medalhas que a pessoa utiliza para dizer que ela é boa o suficiente, que ela é virtuosa, que ela está interessada no bem coletivo e que ela é politicamente correta. Então isso também é falsa espiritualidade. Outra coisa importante da falsa espiritualidade é que ela vem de uma ideia equivocada do que é ser espiritual. Ou melhor, ela vem de uma ideia equivocada das experiências espirituais. Olha que interessante, para vocês terem uma ideia, tentar explicar para vocês rapidamente. Quando a gente estuda tradições espirituais como budismo, sufismo, mais recentemente, teosofia, eubiose, enfim, quando a gente estuda as doutrinas espirituais, nós vemos que grande parte delas reconhece um framework, uma estrutura que é basicamente universal. De acordo com essa estrutura, a realidade é dividida, é organizada em três aspectos. O aspecto corporal, denso, concreto, que é esse do meu corpo físico, que vocês estão vendo na câmera, esse aspecto concreto que todo mundo conhece. O aspecto sutil, psíquico ou anímico, ou seja, quando nós estamos sonhando, nós estamos nesse aspecto sutil. Quando você está sonhando, não existe... se você está sonhando com uma pessoa específica, a pessoa não está na tua frente ali, de carne e osso. O que está ali é uma imagem mental daquela pessoa, é uma imagem sutil dela. Então, no sonho, nós acessamos a realidade sutil. Nas experiências de projeção astral, sonho lúcido, desdobramento, a gente também experimenta a realidade sutil. Assim como por meio de fenômenos paranormais ou parapsíquicos, clarividência, clareaudiência, visão remota, telecinesia, visão de raio-x, enfim, existe uma série de fenômenos parapsíquicos. Provavelmente você não está acostumado com isso, com esses nomes, até porque esse é um conhecimento que não é muito conhecido, mas enfim, esses fenômenos se referem ao aspecto, à dimensão sutil da realidade, não à dimensão espiritual. Então aqui que está o primeiro equívoco da falsa espiritualidade. Ela apresenta esses fenômenos paranormais como sendo eminentemente espirituais. Então a pessoa tem uma experiência e vê um santo, ou vê um guia espiritual, e acha que aquilo é o ápice da espiritualidade, mas não, você está vivenciando o domínio sutil. Agora, o domínio espiritual, ele transcende o sutil. O domínio espiritual, ele vai além da forma e do tempo.
Ou seja, o domínio espiritual não tem peso, não tem forma, não tem cor, não tem cheiro. Nada que a gente experiencia com os nossos 5 sentidos, aqui no domínio físico concreto e no domínio sutil, existe no domínio espiritual, pois ele transcende a forma, assim como a temporalidade. Então, no domínio espiritual não há passado, presente e futuro. A gente está além do tempo. A temporalidade, ela se presentifica no domínio sutil e no domínio físico concreto, mas não no domínio espiritual. Você pode estar se perguntando de onde você tirou essas informações. Tirou da tua própria cabeça? Não. Ao estudar as várias tradições espirituais, você encontra filósofos, sábios, santos que se referem a isso. E mais recentemente, se você quer a informação de alguém que esteja ligado à ciência convencional, dê uma olhada nos livros do Wolfgang Smith, que foi um físico americano que escreveu exatamente sobre isso que estou falando para vocês, sobre esses 3 domínios da realidade e da relação da temporalidade e da espacialidade nesses 3 domínios, beleza? Então a falsa espiritualidade, ela confunde o domínio espiritual com o sutil. Ela coloca o sutil como se fosse o ápice da espiritualidade. E, por incrível que pareça, isso é feito em larga escala aqui no Brasil. E agora eu vou apresentar uma crítica, espero que seja construtiva. Minha ideia não é destruir o entendimento de ninguém, mas trazer uma informação que talvez as pessoas não tenham. E essa informação, ela vem sobretudo das obras do René Guénon, que foi um metafísico francês, que é considerado um dos fundadores da escola tradicionalista. Uma escola de pensamento que visa reintroduzir, visa apresentar novamente, principalmente numa linguagem para os ocidentais, a sabedoria perene. A sabedoria das diversas tradições espirituais da humanidade. Então, o que o René Guénon diz? Ele fala que o espiritismo não deveria se chamar espiritismo, mas animismo. Que espiritismo se refere a espírito, e a dimensão espiritual está além da forma e do tempo. E os espíritas, eles experimentam em suas experiências de incorporação, de psicofonia, psicografia e comunicação com seres que já faleceram, eles estão experimentando ali o domínio sutil. Em grande medida é o domínio sutil, que é o foco do espiritismo. E o domínio sutil é o domínio anímico, por isso o animismo seria o nome mais correto, mais adequado para nomear esse empreendimento filosófico, religioso, que nós chamamos de espiritismo atualmente. Então, a falsa espiritualidade, ela confunde o domínio sutil, ou psíquico, ou anímico, com o domínio espiritual. O próprio Jung acabou incorrendo nessa confusão de acordo com René Guénon e conforme alguns tradicionalistas. Por exemplo, quando ele diz que alguns aspectos do inconsciente coletivo são espirituais, mas na verdade são psíquicos, são sutis, de acordo com essa crítica tradicionalista. Ou Freud, que reduz o domínio espiritual ao domínio psicológico, ao domínio psíquico. Por exemplo, quando ele interpreta as experiências de unidade com Deus do Ramakrishna, que foi um místico, na verdade, um iluminado que viveu na Índia no século passado. Então, Freud interpretou as suas experiências de unidade com Deus, de Samadhi, como sendo uma reminiscência, uma revivência de um estágio primitivo infantil. O estágio de desenvolvimento do bebezinho, que se considerava em unidade com a sua mãe e com o mundo. Então, esse sentimento oceânico que o místico experimenta é uma reminiscência desse estágio infantil. Essa foi a interpretação de Freud. E se você já teve alguma experiência espiritual, já participou de algum grupo, já teve contato com pessoas que tiveram experiência espiritual, você verá que o Freud, infelizmente, se confundiu aí. Ele confundiu um estágio pré-pessoal com um estágio transpessoal. Então, o ser humano, basicamente, tem 3 estágios. O estágio pré-pessoal é o estágio do bebezinho, que não tem uma personalidade, que não é, entre aspas, uma pessoa, não tem um ego desenvolvido. E lá pelos nossos 20 e poucos anos de idade, o nosso ego já está desenvolvido. A gente tem uma personalidade formada e estruturada. E esse é o estágio pessoal. Agora, o estágio transpessoal é quando a gente transcende o nosso ego. E esse estágio é alcançado principalmente pelos mestres espirituais, ou por aqueles que estão em um caminho de meditação
ou um caminho de desenvolvimento metafísico. Então Freud fez uma confusão, ele confundiu o estágio pré-pessoal com o transpessoal. E tem até um nome técnico para isso, se chama falácia pré-trans, quando o pré é confundido com o trans e vice-versa. Quem escreveu sobre isso foi Ken Wilber, criador da filosofia integral. Também escreveu um livro chamado Espiritualidade Integral. Não sei se tem em português a tradução, mas dá uma pesquisada, pois é um livro que vale a pena. Em suma, eu acho que está de bom tamanho o que eu trouxe aqui nessa resposta, nessa reflexão, e só para recapitular, a falsa espiritualidade é aquela que foca nos bens materiais, na busca de ganhos secundários. É também aquela que é utilizada para maquiar o nosso ego, para se mostrar como alguém que nós não somos, para aparentar uma superioridade que nós não temos. E a falsa espiritualidade também é aquela que confunde o domínio sutil ou anímico com um domínio espiritual, beleza? Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aqui nos comentários, tá certo? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo que articula, que conecta psicologia, filosofia e espiritualidade, se inscreva nesse canal e não se esqueça de deixar seu like neste vídeo, tá certo? Até a próxima!